O ronco gutural do sedã de luxo alemão era um insulto à serenidade das montanhas. Arthur Vance desligou o motor e o silêncio que se instalou foi tão denso que pareceu pressionar seus tímpanos. Ele saiu do carro, o couro italiano de seus sapatos afundando ligeiramente no cascalho úmido da entrada. O ar frio da serra, com o cheiro de pinho e terra molhada, invadiu seus pulmões, um contraste gritante com o ar reciclado de seu escritório em São Paulo, de onde havia fugido há menos de 12 horas. À sua frente, a pousada Vale Sereno parecia um fantasma adormecido sob a névoa da tarde. A madeira escura das paredes estava desbotada pelo sol e castigada pela chuva. Algumas telhas do telhado pareciam soltas, e a pintura branca das janelas descascava como pele ressecada. Era exatamente o que ele queria. Um lugar esquecido pelo mundo, um esconderijo onde o nome Arthur Vance, o tubarão do mercado, não significava absolutamente nada. Ele havia comprado a propriedade de 30 acres em um leilão online da massa falida de um banco, por uma quantia que ele gastava em um único jantar para impressionar investidores. Foi um impulso, uma fuga desesperada da pressão, das negociações hostis, das noites insones e do vazio crescente que o consumia aos 42 anos. Ele havia construído um império de concreto e aço, mas sua própria vida era uma ruína. Enquanto ajustava o colarinho de sua camisa de linho, que já parecia deslocada naquele ambiente rústico, um som o fez parar, o ranger suave de madeira, vindo da varanda principal. Foi então que ele a viu. Uma jovem mulher, talvez no final dos seus 20 anos, estava sentada nos degraus, com os braços abraçando os joelhos. Seus cabelos longos e castanhos estavam presos em um coque desleixado, e ela usava um suéter de lã grosso sobre uma calça jeans desbotada. Ao seu lado, uma caixa de papelão transbordava de porta-retratos e pequenos objetos embrulhados em jornal. Seus olhos, de um tom mel profundo, estavam fixos nele, não com surpresa, mas com uma resignação cansada, como se ela estivesse esperando por este momento exato. O silêncio se estendeu por quase um minuto, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Arthur caminhou lentamente em direção à varanda, seus passos no cascalho soando como uma intrusão grosseira. Ele parou a uma distância respeitosa, sentindo-se estranhamente desconfortável sob o olhar firme dela. "Acho que você é o novo proprietário", disse ela, a voz baixa, mas clara, sem tremor. Havia uma dignidade nela que contrastava com a cena de derrota ao seu redor. "Eu sou", respondeu Arthur, sua voz soando mais dura do que pretendia. Era o seu tom de negócios, a armadura que ele usava para navegar em salas de reunião cheias de predadores. Arthur Vance. "Clara Ribeiro", ela se apresentou sem se levantar. Esta era a minha casa." O peso daquelas palavras pairou no ar frio entre eles. Arthur sentiu uma pontada de irritação. O leilão fora claro, propriedade desocupada. Ele viera para cá em busca de isolamento total, não para lidar com os resquícios de uma vida desfeita. Ele não tinha tempo nem energia para o drama pessoal de ninguém. "O processo do banco foi concluído há mais de 6 meses, disse ele, consultando mentalmente os documentos que seu advogado havia revisado. O prazo para desocupação expirou no mês passado. Um lampejo de indignação brilhou nos olhos de Clara. "Eu sei quais foram os prazos, Sr. Vance. Acontece que a vida não costuma seguir o cronograma dos bancos. Meu pai adoeceu. Ele está internado em uma clínica na cidade vizinha, e eu tenho estado com ele. Tive que fechar a pousada há alguns meses e as contas médicas, elas consumiram tudo o que tínhamos." Ela fez um gesto vago com a mão, indicando a propriedade ao redor. "Eu estava apenas terminando de empacotar os pertences da minha família. Não pensei que o novo dono apareceria tão de repente." Arthur observou a cena com uma frieza calculada. Ele havia passado a vida inteira capitalizando sobre as fraquezas e os infortúnios dos outros. Compaixão era um luxo que ele não podia se permitir em seu ramo de negócios. Era uma vulnerabilidade a ser explorada. Mas ali, diante daquela mulher que falava da perda de seu lar com uma franqueza desarmante, ele sentiu algo se mover dentro dele, uma sensação incômoda e desconhecida. Era como um músculo atrofiado tentando se contrair. Ele se lembrou do motivo pelo qual havia fugido de São Paulo. O rosto de seu último sócio, um homem que ele levara à falência para conseguir uma aquisição hostil. O homem havia chorado em sua sala. Arthur não sentira nada na hora, mas a imagem o assombrava desde então. "Onde está seu pai agora?" perguntou ele, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. "Na clínica. A condição dele é estável, mas a recuperação é lenta. Ele não sabe que perdemos a pousada definitivamente. Acha que eu consegui um empréstimo para nos mantermos?" A voz dela falhou por um instante, e ela engoliu em seco,
recuperando a compostura. Ele nasceu nesta casa. Meu avô a construiu com as próprias mãos. Cada tábua deste lugar tem uma história. Arthur desviou o olhar para a estrutura da pousada. Ele que vivia em uma cobertura de vidro e metal, onde tudo era novo, impessoal e substituível, não conseguia compreender o conceito de um lugar com raízes tão profundas. Ele caminhou até a varanda e, hesitante, sentou-se no degrau oposto ao dela, o que a fez recuar sutilmente. O cheiro de madeira velha e chuva impregnava o ar. 150 mil reais, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. O quê? Clara perguntou, franzindo a testa. Foi o que eu paguei por esta propriedade, no leilão. 150 mil. Ele olhou para as próprias mãos, as mãos que assinavam contratos de bilhões. A avaliação real do terreno, mesmo com a pousada nessas condições, deve ser de pelo menos 10 vezes isso. Clara permaneceu em silêncio, processando a informação. O valor irrisório era mais um insulto à memória de sua família, a prova de quão baixo eles haviam caído. O sol começou a se pôr atrás das montanhas e o céu se tingiu de tons de laranja e roxo. O frio se intensificou. Por que você comprou este lugar? Ela perguntou finalmente, a voz carregada de uma curiosidade genuína por baixo da dor. Não parece o tipo de investimento que um homem como você faria. Arthur levou um longo tempo para responder, olhando para a vastidão da floresta que começava onde o terreno da pousada terminava. Porque eu estava cansado da minha vida, disse ele, com uma sinceridade que o surpreendeu. Pensei que o silêncio poderia me ajudar a pensar. Eles se olharam, e pela primeira vez, a barreira entre eles pareceu diminuir. Clara viu nos olhos cinzentos dele não a arrogância de um conquistador, mas um cansaço profundo, uma exaustão que parecia vir da alma. E Arthur viu em Clara não uma vítima, mas uma fortaleza, a mesma força que ele via em sua própria mãe muitos anos atrás, antes que o dinheiro e o poder de seu pai a transformassem em uma figura distante e amarga. Você tem para onde ir esta noite? A pergunta de Arthur soou quase gentil, desprovida de sua habitual aspereza. Clara balançou a cabeça negativamente. Eu ia dormir no meu carro. Tenho uma caminhonete velha ali atrás. Pela manhã eu iria para a cidade procurar um quarto barato para alugar e algum trabalho. Qualquer trabalho. A imagem dela, dormindo em um carro no frio da serra, enquanto ele ocuparia a casa que fora dela, provocou outra daquelas contrações desconfortáveis em seu peito. Ele se levantou, a decisão tomada antes mesmo que ele a compreendesse completamente. Ele caminhou até seu sedã, abriu o porta-malas e pegou uma pequena mala de couro. A casa principal tem 5 quartos, disse ele, subindo os degraus da varanda e passando por ela. É grande o suficiente para 2 pessoas, pelo menos por uma noite. Fique com o seu antigo quarto. Amanhã, com a luz do dia, resolvemos o que fazer. Clara o observou entrar na casa, o som de seus sapatos caros ecoando no assoalho de madeira. Por um momento, o instinto lhe disse para recusar, para manter seu orgulho intacto e ir embora. Mas quando ela olhou para a escuridão que se aprofundava ao seu redor e sentiu o frio penetrando em seus ossos, ela sabia que não tinha escolha. A gentileza inesperada daquele estranho era, naquele momento, sua única tábua de salvação. Naquela primeira noite, o sono foi escasso para ambos. Arthur deitou-se em uma cama de hóspedes empoeirada, o colchão estranhamente macio, ouvindo os sons da casa, o ranger da madeira se ajustando ao frio, o uivo do vento lá fora e os movimentos silenciosos de Clara no quarto do outro lado do corredor. Ele ouviu o som suave de uma gaveta se abrindo e fechando, o som de passos leves no chão, e imaginou-a recolhendo as últimas peças de sua vida. Ele que havia despejado famílias de prédios inteiros para dar lugar a novos empreendimentos, sem nunca pensar 2 vezes, sentia-se um invasor em sua própria propriedade. Clara, por sua vez, estava deitada em sua cama de infância, o cheiro familiar de lavanda e cedro de seu guarda-roupa a envolvendo. Ela se perguntava que tipo de homem pagava uma fortuna para se isolar do mundo. A frieza inicial dele era o que ela esperava, mas o gesto de compaixão a havia desarmado. Era uma bondade genuína ou apenas o capricho de um homem rico que não sabia o que fazer com um problema inesperado? Ela não sabia dizer, mas enquanto a exaustão finalmente a vencia, ela pensou que em poucos dias, uma decisão seria tomada, uma que poderia mudar não apenas o seu futuro, mas também o do homem enigmático que dormia sob o mesmo teto. E essa decisão seria muito mais complexa do que qualquer um deles poderia prever naquela noite fria e silenciosa na serra.
O sol da manhã penetrou pelas frestas das cortinas de linho desbotado, pintando listras de luz sobre o chão de madeira do quarto. Arthur acordou com um sobressalto, desorientado por um instante. O silêncio era a primeira coisa que ele notava. Um silêncio profundo, orgânico, pontuado pelo som distante de água correndo e pelo farfalhar das folhas ao vento. Era o oposto do seu despertar habitual em São Paulo, que era sempre acompanhado pela sinfonia cacofônica da cidade. Sirenes, buzinas e o zumbido incessante de uma metrópole que nunca dormia. Ele se sentou na cama, sentindo uma rigidez nos ombros que não vinha do colchão, mas do peso de uma vida inteira de tensão. Por um momento ele se perguntou se a mulher do dia anterior, Clara, havia sido apenas um produto de sua exaustão. Mas então um aroma sutil e delicioso chegou até ele, flutuando pelo corredor. O cheiro de café fresco e pão quente. Ele se levantou, vestiu uma calça de moletom e uma camiseta que pareciam caros demais para o ambiente e seguiu o cheiro até a cozinha. Clara estava de costas para a porta, em frente a um fogão a lenha antigo, mas impecavelmente limpo. Ela se movia pelo espaço com uma economia de movimentos e uma familiaridade que Arthur só via em seus executivos mais competentes. Sobre a grande mesa de madeira no centro da cozinha, havia uma cesta com pães dourados, um pote de geleia caseira e 2 canecas de cerâmica soltando vapor. Ela se virou e seus olhos se arregalaram levemente ao vê-lo ali, parado no batente da porta, parecendo um gigante desajeitado naquele espaço acolhedor. "Bom dia", disse ela, a voz um pouco hesitante. Me desculpe, tomei a liberdade. O café elétrico não funciona há anos, mas o fogão a lenha nunca falha. Pensei que você talvez quisesse um pouco. O cheiro está bom", admitiu Arthur, aproximando-se da mesa. Ele observou os pães. "Você fez isso? É uma receita da minha avó. Nós costumávamos servir no café da manhã para os hóspedes." Ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. "É um hábito difícil de largar." Sentaram-se à mesa em um silêncio desconfortável. Arthur, acostumado a cafés da manhã de negócios, onde cada palavra era uma jogada estratégica, não sabia o que dizer. Ele pegou um pão que estava quente e macio e o provou. O sabor era simples, honesto e incrivelmente bom. Era mais reconfortante do que qualquer prato de restaurante 5 estrelas que ele já havia comido. "É melhor do que qualquer coisa que comi nos últimos 10 anos, disse ele, e a honestidade em sua própria voz o pegou de surpresa. Um pequeno sorriso, o primeiro que ele via, tocou os lábios de Clara. "Minha avó diria que é porque foi feito com paciência. Ela acreditava que a comida absorve a energia de quem a prepara." Ela olhou pela janela da cozinha, que dava para um campo coberto de orvalho. "Ela morreu há 5 anos. Câncer. Foi depois disso que meu pai começou a se perder. Ele nunca foi o mesmo sem ela. A pousada era o sonho dos dois." Arthur empurrou o prato vazio e estudou o rosto de Clara sob a luz da manhã. Ele podia ver a força nela, uma resiliência forjada pela perda e pela dificuldade. As mãos dela não eram as mãos delicadas das mulheres com quem ele costumava sair. Eram mãos de quem trabalhava, com pequenos calos na palma e unhas curtas e práticas. Havia uma determinação em seus olhos que falava de alguém que havia sido forçada a amadurecer rápido demais. "Clara", começou ele, sentindo a necessidade de preencher o silêncio com algo prático, algo que o trouxesse de volta ao seu território familiar. "Eu preciso entender o que eu comprei. Quero ver a propriedade. Toda ela." Ela o encarou por um momento, a expressão se fechando um pouco. "Claro, você é o dono. Tem o direito de inspecionar seus ativos." A palavra ativos saiu com uma ponta de sarcasmo. Ela o guiou para fora da casa. O ar da manhã era fresco e limpo. Começaram pela estrutura principal da pousada. Clara apontava os problemas com uma honestidade brutal. "O telhado precisa ser completamente refeito. Há goteiras no quarto do leste sempre que chove forte. O encanamento é antigo, de cobre. Funciona, mas um dia vai ceder. A fiação elétrica foi atualizada há 15 anos, mas provavelmente não atende mais às normas de segurança atuais." Arthur ouvia, fazendo um cálculo mental dos custos. Reparos estruturais, modernização, centenas de milhares de reais, talvez mais de 1 milhão para deixar tudo em perfeitas condições. Para ele, era uma quantia administrável, mas ele percebeu a montanha de dívidas que devia ter esmagado a família dela. Eles caminharam pelos pequenos chalés de hóspedes que ficavam mais afastados da casa principal. Estavam empoeirados e cheios de teias de aranha, mas a estrutura de madeira maciça parecia sólida. "Meu avô usou a melhor peroba que encontrou na região",
disse Clara, passando a mão por uma viga de madeira. Ele dizia que uma casa precisa ter ossos fortes para resistir ao tempo. Enquanto caminhavam, ela começou a falar mais, não sobre os problemas, mas sobre as memórias. Naquele campo, meu pai montava uma fogueira gigante nas noites de São João. Vinha gente de toda a região. Ela apontou para um velho balanço pendurado em um carvalho robusto. Eu passei tardes inteiras ali, lendo. Meu sonho era transformar a biblioteca da casa principal em uma atração, cheia de livros sobre a história e a natureza da serra. Arthur se viu ouvindo com uma atenção que não dedicava a ninguém há anos. As histórias dela davam vida ao lugar. Não era mais apenas um pedaço de terra com construções decadentes. Era um repositório de sonhos, de risadas e de lágrimas. Ele começou a ver o potencial, não apenas o potencial de lucro que seus instintos de negócios detectavam, mas algo mais. O potencial de um refúgio, um lugar de paz real. Eles seguiram uma trilha estreita que serpenteava pela floresta de pinheiros atrás dos chalés. O som de água corrente ficava cada vez mais alto. Após uma caminhada de 10 minutos, chegaram a uma clareira. Uma pequena cachoeira despencava de uma formação rochosa de uns 10 metros de altura, formando uma piscina natural de água cristalina. A luz do sol se filtrava por entre as árvores, criando um espetáculo de luz e sombra na água. Uau! Foi a única palavra que Arthur conseguiu dizer. A beleza do lugar era crua, intocada. Este era o meu lugar secreto, disse Clara, sentando-se em uma grande rocha lisa. Quando as coisas ficavam difíceis, eu vinha para cá. A água sempre parece levar os problemas embora. Arthur permaneceu de pé, observando a cachoeira. Ele pensou em seu lugar secreto, em São Paulo, uma sala de vinhos climatizada e a prova de som em sua cobertura, onde ele se cercava de garrafas caríssimas que não conseguiam silenciar o barulho em sua cabeça. Por que você está me contando tudo isso? Ele perguntou, virando-se para ela. Sobre seus sonhos, suas memórias. Eu sou o homem que tirou isso de você. Clara olhou para a água por um longo momento antes de responder. Eu não sei, disse ela com sinceridade. Talvez porque ontem à noite, quando você me deixou ficar, você não pareceu o monstro que eu esperava. Você pareceu apenas um homem triste. A palavra triste o atingiu como um soco. Ninguém nunca o chamara de triste. Temido, respeitado, odiado, implacável. Mas triste, a palavra era terrivelmente precisa. Eu sou bom em fazer dinheiro, Clara, disse ele, a voz baixa. É a única coisa em que sou realmente bom. Construí uma empresa do nada. Esmaguei concorrentes. Manipulei mercados. E no final do dia, eu voltava para um apartamento vazio que mais parecia um museu do que um lar. Cansei de acumular coisas que não significavam nada. Ali, naquela clareira escondida, a confissão pareceu natural, despida da armadura que ele usava na cidade. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava sendo apenas Arthur, não o CEO. Clara o ouvia em silêncio, seus olhos mel cheios de uma compreensão inesperada. Ela, que havia perdido tudo, parecia entender o vazio de quem tinha tudo. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio confortável, compartilhado. O som da cachoeira preenchia o espaço entre eles. Uma ideia começou a se formar na mente de Arthur. Uma ideia ilógica, impulsiva, completamente contrária a todos os seus princípios de negócios, mas parecia a única coisa certa a fazer. Eu tenho uma proposta para você, disse ele, virando-se completamente para encará-la. O coração de Clara acelerou. Ela esperava que ele lhe oferecesse dinheiro para ir embora, para desaparecer e deixá-lo em paz. Este lugar, continuou Arthur, gesticulando para a floresta ao redor, tem potencial, mas está morrendo. Eu tenho o capital para trazê-lo de volta à vida, mas não tenho a menor ideia de como fazer isso. Não entendo de hospitalidade, de história ou de pão caseiro. Eu entendo de planilhas e margens de lucro. Ele fez uma pausa, os olhos cinzentos fixos nos dela. Eu quero que você fique. Quero contratá-la para ser a gerente geral da reconstrução e da operação da pousada Vale Sereno. Você tem o conhecimento, a paixão e a alma que este lugar precisa. Eu entro com o investimento, 100% dele. Ofereço a você um salário justo, moradia na casa principal e uma participação de 20% nos lucros futuros, assim que a operação se tornar rentável. Clara ficou boquiaberta. As palavras dele eram tão inacreditáveis que ela pensou ter ouvido errado. Ela se levantou da rocha, o rosto uma mistura de choque, desconfiança e uma faísca de esperança que ela pensava ter perdido para sempre. Por que você faria isso? Ela gaguejou.
Você nem me conhece, porque quando você fala deste lugar, seus olhos brilham de um jeito que eu não vejo nos olhos de ninguém há muito tempo, disse Arthur. E porque talvez ao reconstruir este lugar, eu possa começar a reconstruir algo dentro de mim também. E francamente é um bom negócio. Sua expertise é um ativo que eu preciso para garantir o retorno do meu investimento. Ele adicionou a última frase quase por reflexo, um recuo para a segurança da linguagem corporativa. Clara andou de um lado para o outro na pequena clareira, processando a oferta monumental. Trabalhar para ele, o homem que agora era dono de sua casa, de suas memórias, mas a alternativa era ir para a cidade, arrumar um emprego sem futuro, viver em um quartinho alugado, enquanto seu pai definhava em uma clínica. A proposta de Arthur não era apenas um emprego, era uma chance de restaurar o legado de sua família, de realizar seus sonhos, de ficar perto de seu lar. Era uma corda lançada no poço em que ela havia caído. Ela parou e o encarou, a determinação de volta em seus olhos. Tudo bem, disse ela, eu aceito, mas com algumas condições. Arthur ergueu uma sobrancelha, um brilho de respeito em seu olhar. Estou ouvindo. Primeiro, as decisões sobre a identidade da pousada, a decoração, o cardápio, a experiência do hóspede, serão minhas. Você cuida dos números, eu cuido da alma do lugar. Segundo, quero a liberdade de contratar pessoas da comunidade local, para ajudar a economia da vila. Terceiro, ela hesitou por um momento. Quero que meu pai possa voltar para cá quando tiver alta. Podemos adaptar um dos chalés para ele. Ele merece terminar seus dias na terra que amou. Arthur considerou os termos. Eram justos, lógicos, e a condição sobre o pai dela foi o que selou o acordo em sua mente. Temos um acordo, senhora Ribeiro, disse ele, estendendo a mão. Clara olhou para a mão dele por um segundo antes de apertá-la. O toque foi firme, elétrico. Naquele momento, algo mudou fundamentalmente entre eles. Não eram mais adversários, eram parceiros, relutantes, vindos de mundos opostos, mas unidos por um propósito comum. Enquanto voltavam em silêncio pela trilha, ambos sabiam que a jornada que estavam começando seria muito mais do que apenas a reforma de uma velha pousada. Seria uma colisão de dois mundos, e as faíscas que voariam poderiam tanto construir algo novo e belo, quanto queimar tudo ao redor. As semanas que se seguiram foram uma dança desajeitada entre dois mundos. A pousada Vale Sereno, antes um mausoléu de memórias silenciosas, transformou-se em uma colmeia de atividade controlada. O mundo de Arthur, feito de eficiência implacável, dados e projeções financeiras, colidiu de frente com o mundo de Clara, que era regido por intuição, tradição e um profundo senso de lugar. A grande mesa de madeira da cozinha, onde gerações da família Ribeiro haviam compartilhado refeições, agora era o quartel-general da operação. De um lado, o laptop de última geração de Arthur exibia plantas arquitetônicas em 3 dimensões, planilhas de custos com dezenas de abas e cronogramas de Gantt que detalhavam cada fase do projeto com precisão militar. Do outro, os cadernos de anotações de Clara estavam cheios de esboços de decoração feitos à mão, amostras de tecidos, listas de sementes para o jardim e receitas antigas que ela planejava adaptar para o novo menu. Os primeiros dias foram marcados por uma fricção constante. Arthur, acostumado a tomar decisões em segundos e ver ordens executadas imediatamente, ficava visivelmente frustrado com o ritmo mais lento da vida na serra. Por que o seu fornecedor de madeira leva 3 dias para retornar uma ligação? Ele perguntou uma manhã, batendo os dedos impacientemente na mesa. Em São Paulo, eu teria 3 orçamentos concorrentes em menos de 1 hora. Porque o senhor Afonso tem 70 anos, não usa e-mail, e o único telefone que ele atende fica na oficina de marcenaria dele, que ele só abre depois de cuidar das galinhas, respondeu Clara sem tirar os olhos de um catálogo de sementes. Mas as mãos dele conhecem a madeira desta região melhor do que qualquer engenheiro da sua cidade. A paciência dele é um ativo, não um defeito. A primeira grande batalha foi sobre a mão de obra. Arthur, por instinto, contatou uma grande empreiteira da capital, uma empresa conhecida por sua rapidez e eficiência em projetos de luxo. Eles poderiam ter uma equipe inteira no local em 1 semana. Clara vetou a ideia com uma firmeza que o surpreendeu. Não, disse ela categoricamente. Este lugar foi construído pela comunidade e será reconstruído por ela. Eu quero o senhor Manuel, o pedreiro cuja pai ajudou meu avô a construir a chaminé. Quero os filhos do Juarez, que são os melhores eletricistas da região. Essas pessoas não estão apenas procurando um emprego, Arthur. Elas têm uma conexão com este lugar.
O trabalho delas terá um cuidado que nenhuma grande empresa pode oferecer. Arthur estava prestes a argumentar, a falar sobre garantias, contratos e responsabilidade corporativa, mas algo no olhar determinado de Clara o fez parar. Ele se lembrou da condição dela, contratar pessoas da comunidade local. Ele havia concordado, com um suspiro resignado que era metade irritação, metade admiração relutante. Ele cedeu. Tudo bem, faça do seu jeito, mas o orçamento e o prazo são seus para gerenciar. Se atrasar, a responsabilidade é sua. E assim, uma pequena equipe de artesãos locais começou a chegar todas as manhãs em suas caminhonetes surradas. Havia uma camaradagem fácil entre eles e Clara. Eles a chamavam de Clarinha, perguntavam pelo pai dela, contavam histórias do avô dela. Arthur, no início, era o homem da cidade, uma figura estranha e imponente a quem eles se dirigiam com um Sr. Vance, formal e desconfiado. Ele passava os dias ao telefone, em videochamadas com arquitetos e engenheiros, traduzindo a visão de Clara em especificações técnicas. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, algo começou a mudar. Entediado de ficar confinado ao escritório improvisado, ele começou a caminhar pelo canteiro de obras. Ele observou o Sr. Manuel, o pedreiro, examinar cada pedra da lareira principal, descartando algumas e escolhendo outras com o cuidado de um joalheiro. A pedra tem um rosto, disse o velho a Arthur um dia, notando seu olhar curioso. Você tem que colocá-la de forma que ela olhe para a sala, não para a parede. Arthur, um homem que só entendia de valor monetário, ficou fascinado por aquela filosofia simples e profunda. Aos poucos, ele começou a fazer mais do que observar. Um dia, ele viu dois jovens trabalhadores lutando para levantar uma viga pesada de madeira. Sem pensar, ele largou o telefone, arregaçou as mangas de sua camisa de R$ 300 e os ajudou. O esforço físico, o cheiro de serragem, a sensação da madeira áspera em suas mãos, tudo aquilo era visceral e real de uma forma que uma negociação de ações jamais seria. Os trabalhadores o olharam com um novo respeito. A partir daquele dia, ele passou menos tempo na mesa e mais tempo no meio da ação, aprendendo a usar uma furadeira, a misturar argamassa, a lixar uma parede. Ele era desajeitado e inexperiente, mas estava disposto a aprender. Uma tarde, eles decidiram fazer uma viagem à cidade vizinha para comprar suprimentos que não podiam ser encontrados na vila. A caminhonete velha de Clara sacolejava na estrada de terra, um contraste brutal com a suspensão suave do sedã de Arthur. Na loja de materiais de construção, Arthur era um peixe fora d'água. Ele estava acostumado a ter assistentes que faziam tudo por ele. Ali, ele se viu empurrando um carrinho pesado enquanto Clara negociava descontos com o proprietário, a quem ela conhecia desde a infância. Arthur, você pode pegar 20 quilos de pregos 17 por 27? Ela gritou do outro lado do corredor. Ele ficou parado, olhando para uma parede com centenas de caixas e gavetas diferentes, sentindo-se completamente inútil. Um funcionário o ajudou, rindo de sua confusão. Foi uma experiência humilhante e, estranhamente, libertadora. No caminho de volta, com a caçamba da caminhonete cheia de sacos de cimento e ferramentas, eles pararam em um pequeno café na praça da cidade. Enquanto tomavam café e comiam pão de queijo, várias pessoas pararam para cumprimentar Clara, para lhe dar um abraço, para perguntar sobre a reforma da pousada. Eles olhavam para Arthur com curiosidade. Esse é meu sócio, Arthur. Clara o apresentava, e ele podia ver a surpresa e o orgulho na voz dela. Ele não era mais apenas o homem que comprou a pousada. Ele era o sócio da Clara. Pela primeira vez em sua vida adulta, sua identidade não estava atrelada ao nome de sua empresa ou ao seu saldo bancário, mas à sua associação com outra pessoa. As noites haviam se tornado a parte mais tranquila do dia. Exaustos pelo trabalho físico e mental, eles compartilhavam jantares simples, preparados por Clara na cozinha, agora permanentemente perfumada com o cheiro de comida caseira. As conversas fluíam com mais facilidade. Ela falava sobre as peculiaridades dos trabalhadores, sobre suas esperanças para a pousada. Ele, por sua vez, começou a se abrir, contando histórias de suas primeiras batalhas no mundo corporativo, despindo-as da arrogância habitual e revelando a insegurança e a ambição de um jovem, tentando provar seu valor. Eu sempre achei que precisava ser o mais forte, o mais implacável na sala, ele confessou uma noite.
enquanto observavam as chamas dançando na lareira recém-restaurada. Qualquer sinal de fraqueza, qualquer hesitação, e eles te devoram. Aqui na serra, disse Clara suavemente, a força não está em ser inflexível como uma rocha, mas em ser resiliente como um bambu. Ele se curva com o vento, mas nunca quebra. Ele a observou, o rosto dela iluminado pelo fogo. A atração que ele sentia por ela havia se aprofundado, transformando-se em uma admiração genuína por sua força, sua bondade e sua sabedoria descomplicada. Ele sentia um desejo crescente de protegê-la, não apenas a ela, mas ao mundo que ela representava. E ele sabia, com uma certeza aterrorizante, que estava se apaixonando. Da mesma forma, Clara se via observando-o com mais frequência. Ela via a maneira como a tensão estava desaparecendo de seus ombros, como seus olhos cinzentos, antes tão frios, agora se aqueciam quando ele sorria. Ela via um homem bom lutando para emergir debaixo de camadas de cinismo e dor. Uma sexta-feira à noite, após uma semana particularmente produtiva, eles estavam sentados na varanda, bebendo uma cerveja local gelada. O progresso era visível. A fachada da casa principal havia sido lixada e tratada, as janelas reformadas, e o jardim da frente, antes um emaranhado de ervas daninhas, agora estava limpo, pronto para receber as flores de Clara. Conseguimos muita coisa, disse ela, com um tom de satisfação. Nós conseguimos, corrigiu ele, e o nós soou perfeitamente natural. O silêncio confortável se instalou entre eles, preenchido pelos sons da noite na montanha. O celular de Arthur, que ele agora raramente usava para outra coisa senão ligações de fornecedores, vibrou sobre a mesinha entre eles. Ele olhou para o identificador de chamadas, e seu corpo inteiro enrijeceu. O nome na tela era um fantasma de seu passado, um nome que ele esperava nunca mais ter que ler. Ricardo Montenegro. Ricardo fora seu mentor, o homem que lhe ensinara as regras do jogo sujo do poder corporativo, e mais tarde, seu maior rival. Com licença, disse ele, a voz subitamente tensa. Ele se levantou e se afastou alguns passos. Clara o observou, notando a mudança instantânea em sua postura. O homem relaxado de segundos atrás desaparecera, substituído pelo CEO frio e calculista. Arthur, meu rapaz, pensei que você tinha sido abduzido por alienígenas. A voz de Ricardo soou do outro lado da linha, falsamente jovial. Você desaparece do mapa, não retorna ligações. Meus contatos dizem que você comprou uma espelunca no meio do nada, tirando férias prolongadas. Estou cuidando de um investimento pessoal, Ricardo. O que você quer? A voz de Arthur era cortante, sempre direto ao ponto. É por isso que sinto sua falta. Ouça, as coisas estão se movendo aqui. A aquisição da MedTech está na fase final. Encontramos um obstáculo, um grupo de acionistas minoritários que está causando problemas. É o tipo de situação que você costumava resolver antes do café da manhã. Preciso da sua ajuda para persuadi-los. Há um bônus de 8 dígitos esperando por você. Arthur fechou os olhos. A oferta era tentadora, um retorno ao poder, ao jogo que ele dominava. Mas a palavra persuadir, na boca de Ricardo, tinha um significado sinistro. Significava encontrar as fraquezas, as dívidas, os segredos. Significava arruinar vidas para atingir um objetivo. Era exatamente o que ele havia deixado para trás. Ele olhou por cima do ombro para Clara, que o observava com uma expressão preocupada. A luz da varanda a envolvia em um brilho suave. Ela era real. A paz que ele havia encontrado ali era real. Não estou interessado, Ricardo, disse Arthur, a decisão se solidificando em seu peito. Estou aposentado. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então a risada de Ricardo, fria e desprovida de humor. Ninguém se aposenta do nosso mundo, Arthur. Você sabe coisas. Você tem inimigos. Pessoas ficam nervosas quando um tubarão como você decide de repente virar um golfinho. É melhor estar na mesa de jantar do que no menu. Pense nisso. E a propósito, espero que sua pequena pousada tenha um bom seguro. Acidentes acontecem em lugares isolados. A linha ficou muda. A ameaça velada pairou no ar, gelada e inconfundível. Arthur permaneceu imóvel, o telefone em sua mão parecendo pesar 1 tonelada. Ele havia pensado que poderia simplesmente virar as costas para sua antiga vida, mas a chamada de Ricardo era um lembrete brutal. O passado nunca ficava realmente no passado. E agora, ele não estava mais apenas arriscando seu próprio futuro, ele estava arriscando o dela também. A chamada de Ricardo Montenegro foi como uma pedra atirada na superfície calma de um lago.
As ondulações se espalharam instantaneamente, distorcendo tudo. O Arthur que se sentou de volta na cadeira da varanda não era o mesmo homem que a deixara momentos antes. A paz que havia se instalado em seu rosto nas últimas semanas evaporou, substituída por uma máscara de aço fria e impenetrável. Seus ombros estavam tensos novamente, seus olhos cinzentos haviam perdido o calor e agora perscrutavam a escuridão da noite como se procurassem por inimigos escondidos entre as árvores. "Está tudo bem?" perguntou Clara, a voz suave, tentando romper a redoma de gelo que se formara ao redor dele. "Sim, apenas negócios", respondeu ele, a voz monótona e distante, um eco do passado, nada com que se preocupar. Mas Clara sabia que era uma mentira. Ela o observou nos dias que se seguiram, e o homem que havia aprendido a rir com as piadas dos operários e que se maravilhava com o sabor de um tomate colhido na horta, desapareceu. O CEO implacável estava de volta. Ele passava horas trancado no pequeno escritório que havia montado, o brilho de seu laptop iluminando seu rosto concentrado até tarde da noite. As conversas com os fornecedores tornaram-se mais curtas, mais exigentes. Ele parou de participar do trabalho físico, optando por observar de longe, as mãos nos bolsos, a mandíbula travada. O silêncio entre eles voltou, mas não era o silêncio confortável de antes. Era um abismo carregado de palavras não ditas. Para Clara, a mudança foi um golpe doloroso e confuso. A parceria fácil que eles haviam construído, a conexão que florescia, tudo parecia ter murchado. Ela se sentia como se tivesse levado um fora, mas era pior do que isso, porque não havia uma explicação. Ele estava ali, fisicamente presente, mas emocionalmente a milhares de quilômetros de distância. Ela se pegava questionando tudo. Será que ele se arrependera do investimento? Será que a vida simples na serra havia perdido seu encanto? Será que ela havia interpretado mal os momentos, os olhares, a crescente proximidade entre eles? A incerteza a corroía, mas por baixo da mágoa havia uma preocupação genuína. O homem que ela via agora era um homem encurralado, um animal em uma jaula, e ela não sabia como ajudar. Arthur, por sua vez, estava travado em uma guerra interna. Cada instinto que ele havia aprimorado em 20 anos de batalhas corporativas gritava para ele assumir o controle, para atacar antes de ser atacado. Ele passou 2 noites inteiras sem dormir, usando sua rede de contatos discretos para mapear as operações atuais de Ricardo. Ele instalou um sistema de segurança básico na propriedade, com câmeras discretas ligadas ao seu celular. Ele começou a avaliar as rotas de fuga, os pontos cegos. Ele estava tratando sua nova casa como um campo de batalha em potencial. Seu primeiro impulso foi mandar Clara embora, mandá-la para um hotel de luxo em outra cidade, longe de tudo, onde ela estaria segura. Ele a protegeria da maneira que sempre protegeu seus ativos mais valiosos, isolando-os do perigo. Mas ele sabia que não podia fazer isso. Ela não iria, e a ideia de ficar naquele lugar sem ela era, de repente, insuportável. A pousada sem Clara voltaria a ser apenas um monte de madeira e pedra. A tensão atingiu o ponto de ruptura em uma tarde chuvosa, quase uma semana após a ligação. A chuva batia incessantemente contra as janelas da sala principal, onde estavam revisando as novas plantas elétricas. Arthur estava criticando o cronograma do eletricista, sua voz cortante e impaciente. "Isso é inaceitável. 3 dias para passar a fiação de 4 chalés? Eu quero isso feito até amanhã à noite", disse ele apontando para a planta sobre a mesa. "Os filhos do Juarez estão fazendo o melhor que podem, Arthur. O tempo está úmido. É um trabalho delicado", defendeu Clara, a paciência se esgotando. "Eu não pago por o melhor que podem. Eu pago por resultados", ele retrucou, o tom frio como gelo. Foi a gota d'água. Clara bateu a mão na mesa fazendo as plantas saltarem. "Chega!" Sua voz ecoou na sala ampla. Arthur a olhou, pego de surpresa pela explosão dela. "O que diabos está acontecendo com você? Por uma semana você tem andado por aí como um fantasma, tratando a todos como se fossem incompetentes e me tratando como se eu não existisse. O homem com quem fiz uma parceria desapareceu, e em seu lugar está este robô corporativo frio e arrogante. Se você se arrependeu deste projeto, tenha a decência de me dizer na minha cara." Arthur a encarou, o conflito estampado em seu rosto. A parte dele que queria protegê-la em silêncio lutava contra a parte que sabia que ela merecia a verdade. O progresso que eles haviam feito juntos o cercava. A lareira de pedra restaurada, as paredes recém-preparadas para a pintura, o cheiro de madeira nova no ar. Tudo aquilo era um testemunho da parceria que ele estava destruindo. "Você não entenderia", disse ele a voz baixa. "Experimente."
Ela desafiou cruzando os braços, os olhos cor de mel faiscando. Eu posso não entender de aquisições hostis e acordos de bilhões de dólares, mas eu entendo de lealdade e de parceria. E o que você está fazendo agora não é parceria, é exclusão. Você está me tratando como uma estranha na minha própria casa. De novo, a última palavra o atingiu com força. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração e derrota. Ele caminhou até a grande janela e olhou para a chuva caindo sobre a floresta. Eu não estou tentando te excluir, Clara. Estou tentando te proteger, disse ele sem se virar. Me proteger de quê? Do seu mau humor? De um cronograma de fiação atrasado? Ou do que quer que estivesse naquela ligação que transformou você neste estranho? Ele se virou lentamente para encará-la. Ele viu a mágoa em seus olhos, mas também uma força inabalável. E ele soube, naquele momento, que subestimá-la era o maior erro que poderia cometer. Ele devia a ela a verdade, por mais feia que fosse. O nome do homem na ligação era Ricardo Montenegro. Começou ele, a voz pesada. Ele foi meu mentor, o homem que me ensinou como o mundo dos negócios realmente funciona. Não as teorias dos livros, mas a prática. Como encontrar a fraqueza de um oponente, como explorar o medo, como vencer a qualquer custo. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Por anos eu fui o homem que ele chamava quando precisava que um problema fosse resolvido. Um sócio que não queria vender, um concorrente que estava crescendo rápido demais, um político que precisava ser convencido. Eu não quebrava pernas, Clara. Eu quebrava vidas, com contratos, com informações, com pressão financeira. Eu era um assassino de reputações e de futuros. Clara ouvia em silêncio, o rosto impassível, absorvendo cada palavra. O horror do que ele estava dizendo era real, mas ela se forçou a continuar olhando nos olhos dele, a ver o homem que estava ali agora, não o monstro que ele descrevia. Eu saí, continuou ele, desapareci, e agora Ricardo precisa de mim para um último trabalho, algo sujo, e eu recusei. E homens como Ricardo não aceitam não como resposta. Eles veem isso como uma traição, como uma ponta solta, e eles não gostam de pontas soltas. Ele finalmente chegou ao cerne da questão. Ele me ameaçou, Clara. Ele disse que acidentes acontecem em lugares isolados. Ele não estava falando de mim. Ele estava falando deste lugar. Ele estava falando de você. Ele terminou de falar, o peito arfando, esperando pela reação dela. Ele esperava ver medo, repulsa, julgamento. Ele esperava que ela se afastasse, que o visse como o homem perigoso que seu passado provava que ele era. Em vez disso, Clara deu 2 passos à frente, encurtando a distância entre eles. Então é isso, disse ela, a voz baixa e furiosa. Aquele homem te ameaçou, ameaçou a nossa casa, e em vez de me contar, em vez de confiarmos um no outro, você decidiu carregar isso sozinho, me afastar e nos tratar como lixo? Você achou que eu era tão fraca que desmoronaria ao primeiro sinal de perigo? Arthur ficou chocado. A raiva dela não era dirigida ao passado dele, mas ao fato de ele tê-la excluído do presente. Eu só não queria que você se envolvesse. Eu já estou envolvida. Ela o interrompeu, a voz se elevando. Desde o momento em que você comprou este lugar, eu estou envolvida. Desde o momento em que apertamos as mãos e concordamos em ser sócios, eu estou envolvida. Este não é mais apenas o seu problema, Arthur. É o nosso problema. Ele a encarou vendo uma ferocidade e uma lealdade que o deixaram sem palavras. Ela não tinha medo dele. Ela estava com raiva por ele. Ela não estava fugindo do perigo. Ela estava se colocando ao lado dele para enfrentá-lo. Naquele momento, a admiração que ele sentia por ela se transformou em algo muito mais profundo, algo que o preencheu com um calor e uma esperança que ele não sentia há décadas. O que você sugere que façamos então? Ele perguntou a voz rouca. Ele é um homem poderoso. Ele pode contratar qualquer um para fazer seu trabalho sujo. Então não vamos jogar o jogo dele, disse ela, a mente já trabalhando. Você disse que era mais esperto que ele. Você disse que sempre vencia. A diferença é que desta vez, você não vai lutar com as armas dele. Não vamos destruir. Vamos construir. Vamos nos proteger sendo mais inteligentes. A energia na sala mudou. O desespero de Arthur deu lugar a uma faísca de sua antiga confiança, mas agora temperada pela força calma de Clara. Eles não eram mais 2 pessoas em conflito. Eram uma frente unida. Ele te chamou por causa de uma aquisição, disse Clara. Meditech. O que é isso? Uma empresa de tecnologia médica. Ricardo quer comprá-la a todo custo. Ele está obcecado por ela há anos, explicou Arthur. Então é aí que ele está vulnerável, disse Clara, com uma lógica afiada. Quando as pessoas ficam obcecadas, elas cometem erros.
Você conhece o jeito dele de operar. Você conhece as fraquezas dele. Em vez de esperar que ele nos ataque, vamos encontrar uma maneira de desarmá-lo. Naquela noite eles não jantaram. Em vez disso, sentaram-se lado a lado na mesa da cozinha, o laptop de Arthur aberto entre eles. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro da casa, a tempestade havia passado. Arthur começou a digitar, seus dedos voando sobre o teclado, acessando redes de informação, puxando relatórios financeiros, vasculhando os cantos escuros do mundo corporativo que ele conhecia tão bem. Clara observava, fazendo perguntas, oferecendo uma perspectiva diferente, uma bússola moral para a sua experiência implacável. Eles não eram mais apenas o CEO e a dona da pousada. Eram estrategistas, planejando uma contraofensiva. O medo ainda estava lá, uma correnteza subterrânea, mas agora havia algo mais forte. Um propósito compartilhado e a certeza inabalável de que, acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. A cozinha da pousada Vale Sereno transformou-se no centro nevrálgico de uma guerra silenciosa. O aroma de café fresco e madeira de lei agora se misturava à tensão crepitante de uma operação de alto risco. Para Arthur, era um retorno a um campo de batalha familiar, mas com regras inteiramente novas. Antes, ele operava sozinho, movido por ego e pela sede de vitória. Agora, ele tinha uma parceira cuja bússola moral era tão inflexível quanto o norte magnético. Cada movimento estratégico era filtrado através de uma nova lente, a de Clara. Não podemos fazer isso, disse ela com firmeza, em uma das primeiras noites de planejamento. Eles haviam descoberto uma indiscrição no passado de um dos acionistas minoritários que Ricardo estava pressionando. Uma informação que Arthur, em sua vida anterior, teria usado sem hesitar para chantageá-lo e forçá-lo a mudar de lado. É a jogada mais rápida, Clara. Um telefonema anônimo e o problema desaparece, argumentou Arthur, o velho instinto falando mais alto. Não, ela repetiu, olhando-o nos olhos por cima da tela do laptop. Nós não vamos nos rebaixar ao nível dele. Não vamos arruinar a vida de um homem que provavelmente já está aterrorizado. Se fizermos isso, não seremos melhores que o Ricardo. Encontraremos outro caminho. Arthur recuou, frustrado, mas também profundamente abalado pela clareza dela. Ela estava certa. Usar as táticas de Ricardo seria uma derrota, mesmo que lhes trouxesse a vitória. Seria a prova de que ele não havia mudado em nada. A partir daquele momento, uma regra fundamental foi estabelecida. Eles lutariam de forma defensiva, usando a inteligência para proteger, não para destruir. Eles passavam 18 horas por dia mergulhados na pesquisa. Arthur, com sua habilidade quase sobrenatural de ler nas entrelinhas de relatórios financeiros e documentos legais, identificava as anomalias, as pegadas de Ricardo, no complexo terreno da aquisição da Medtech. Ele era o caçador, rastreando a presa em seu próprio habitat. Clara, por outro lado, trazia uma perspectiva humana para os dados frios. Ela pesquisava as pessoas por trás dos nomes nos documentos, lia artigos antigos, perfis de redes sociais, entrevistas. Ela construía um mosaico das vidas que Ricardo estava tentando manipular. Olhe para isso, disse ela em uma tarde apontando para a tela. Doutora Helena Neves. Ela é a fundadora da Medtech e detém 10% das ações. Ela se aposentou da diretoria no ano passado, mas ainda é a alma da empresa. Veja as fotos dela. Ela visita hospitais infantis usando os equipamentos que a empresa dela desenvolveu. Ela não está nisso pelo dinheiro, Arthur. Ela acredita no que faz. Eles descobriram que Ricardo, através de uma série de empresas de fachada, havia adquirido silenciosamente uma quantidade significativa de dívidas da Medtech, colocando a empresa em uma posição vulnerável. Seu plano era usar essa dívida como uma alavanca para forçar o conselho a aceitar uma oferta de aquisição baixa, o que diluiria o valor das ações dos acionistas minoritários, incluindo a doutora Neves, e o deixaria no controle total. Era uma jogada clássica de estrangulamento financeiro. Ele não está tentando comprar a empresa, disse Arthur, um brilho de compreensão em seus olhos. Ele está tentando roubá-la. O ponto de virada veio na forma de um nome em uma longa lista de credores secundários, um pequeno fundo de investimento chamado Inovação e Futuro. Era um nome genérico, facilmente esquecido, mas a intuição de Arthur, afiada por anos de experiência, dizia que havia algo errado ali. Este fundo, disse ele, batendo o dedo na tela. Ele foi registrado há apenas 6 meses e comprou uma porção muito específica da dívida da Medtech.
Uma porção que, se não for paga no próximo vencimento, aciona uma cláusula de penalidade que acelera o vencimento de todas as outras dívidas. É o gatilho. Clara inclinou-se estudando a informação. É uma armadilha. Exatamente. Ricardo está por trás disso. Ele está usando este fundo como uma arma para explodir a empresa por dentro. Levaram mais 2 dias de trabalho incansável para encontrar a prova. Arthur usou uma de suas antigas e discretas fontes no mercado financeiro, um homem que lhe devia um grande favor, para rastrear a origem do capital do fundo, inovação e futuro. O rastro era complexo, passando por paraísos fiscais e contas anônimas, mas no final, a conexão estava lá, inegável, uma transferência de uma holding controlada por ninguém menos que Ricardo Montenegro. Eles tinham a arma do crime. É isso, sussurrou Arthur, sentindo uma onda de adrenalina. Temos a prova de que ele está manipulando a dívida para forçar uma aquisição fraudulenta. O que fazer com essa informação era a próxima e mais perigosa pergunta. Eles poderiam vazar para a imprensa, mas Ricardo tinha jornalistas em sua folha de pagamento e poderia facilmente abafar a história ou virá-la contra eles. Poderiam ir à Comissão de Valores Mobiliários, mas investigações oficiais levavam meses, tempo que a Medtech não tinha. Foi Clara quem teve a ideia. Uma ideia tão simples e audaciosa que Arthur riu quando a ouviu pela primeira vez. Nós vamos falar com ela, disse Clara. Com ela quem? Com a doutora Helena Neves. Nós não vamos atacar o Ricardo. Nós vamos armar a pessoa que ele está tentando destruir. Vamos dar a ela a munição de que precisa para lutar por sua própria empresa. A genialidade da abordagem era evidente. Não se tratava de uma vingança pessoal de Arthur. Tratava-se de capacitar a vítima. Era uma jogada de judô. Usar a força do oponente contra ele mesmo. O plano era arriscado. Abordar Helena Neves exigiria que Arthur saísse de seu esconderijo. Exigiria que ela, uma cientista respeitada, confiasse em um homem com a reputação de Arthur Vance. Em meio a essa tensão crescente, a dinâmica entre Arthur e Clara se aprofundava a cada dia. A parceria forçada havia se transformado em uma interdependência genuína. Eles aprendiam os ritmos um do outro. Ele sabia que ela precisava de uma xícara de chá de camomila no final da noite para relaxar. Ela sabia que ele pulava ao almoço quando estava perto de uma descoberta e começou a deixar sanduíches e frutas ao lado de seu laptop. Uma noite, exaustos, eles adormeceram no velho sofá da sala de estar, a cabeça dela em seu ombro, os relatórios espalhados na mesinha de centro. Arthur acordou no meio da noite e, em vez de se afastar, ele cuidadosamente a ajeitou, cobrindo-a com um cobertor. Ele ficou observando-a dormir por um longo tempo, o rosto sereno sob a luz fraca da lareira. Naquele momento de silêncio, ele sentiu uma paz que nenhuma vitória nos negócios jamais lhe dera. Ele não estava apenas protegendo a pousada, estava protegendo a possibilidade de um futuro que ele nunca pensou que merecia. A decisão foi tomada. Arthur ligaria para Helena Neves. Ele passou horas ensaiando o que diria, como se apresentar, como ganhar a confiança dela em poucos segundos. Clara sentou-se ao lado dele, oferecendo sugestões, lembrando-o de ser honesto, de ser vulnerável. Não ligue para ela como o CEO, ela o aconselhou, colocando a mão em seu braço. Ligue como o homem que está me ajudando a salvar a minha casa. Ele encontrou o número pessoal dela através de outro contato. Seu coração batia forte quando ele discou, uma sensação que ele não tinha desde sua primeira grande negociação, 20 anos atrás. O telefone tocou 3 vezes. Alô? Uma voz feminina, clara e inteligente, atendeu do outro lado. Doutora Helena Neves, começou Arthur, a voz firme, apesar da ansiedade. Meu nome é Arthur Vance. Eu sei que minha reputação me precede, e a senhora não tem motivos para confiar em mim, mas eu tenho informações cruciais sobre a tentativa de aquisição da Medtech. Informações que provam que a senhora e seus acionistas estão sendo vítimas de uma fraude. Eu acredito que podemos nos ajudar mutuamente. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Por um momento, Arthur pensou que ela havia desligado. Clara apertou sua mão encorajando-o. Senhor Vance, disse Helena Neves finalmente, a voz gélida como o aço. Eu sei exatamente quem o senhor é, e sei com que tipo de pessoas o senhor costuma se associar. Diga-me uma boa razão pela qual eu não deveria desligar este telefone e ligar para a minha equipe de segurança agora mesmo. Era um momento decisivo. A lógica fria não funcionaria. Ele precisava de algo mais. Ele olhou para Clara, para a força e a esperança em seus olhos.
Porque eu estou tentando desesperadamente não ser mais o homem que eu costumava ser, disse ele, as palavras saindo com uma sinceridade crua e desarmante. E porque o homem que está tentando roubar sua empresa é o mesmo que está ameaçando destruir a única coisa boa que aconteceu na minha vida nos últimos 20 anos. Eu não estou pedindo que a senhora confie em mim. Estou pedindo que a senhora confie em nosso inimigo em comum. Outro silêncio, desta vez mais curto, pensativo. Onde e quando? Perguntou Helena Neves. O alívio que inundou Arthur foi tão intenso que ele se sentiu tonto. Eles haviam aberto a porta. Agora, eles teriam que atravessá-la, sabendo que do outro lado Ricardo Montenegro estaria esperando, e ele não seria pego de surpresa uma segunda vez. O encontro foi marcado em um território que Arthur conhecia como a palma de sua mão, mas que agora lhe parecia estranho e hostil, o coração financeiro de São Paulo. Ele e Clara se hospedaram em um hotel boutique discreto, e a reunião com Helena Neves aconteceria no salão de chá de um edifício histórico no centro da cidade, um lugar conhecido por sua elegância atemporal e, mais importante, por sua discrição. Voltar à selva de pedra foi um choque para o sistema de Arthur. O barulho incessante, a pressa nos rostos das pessoas, a opulência fria dos arranha-céus de vidro e aço, tudo parecia pertencer a uma vida que não era mais a sua. Ele se sentia como um estrangeiro em sua antiga terra natal. Clara, que raramente deixava a serra, observava a cidade com uma mistura de admiração e apreensão. Para ela, era um ecossistema alienígena, fascinante mas perigoso. Sua presença ao lado de Arthur era uma âncora de calma em meio ao caos. Ela não estava ali como uma espectadora, mas como sua parceira. Sua força silenciosa era o que o impedia de ser sugado de volta para a persona do tubarão do mercado. Helena Neves chegou pontualmente. Era uma mulher na casa dos 60 anos com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos azuis penetrantes que pareciam analisar tudo com a precisão de um microscópio. Ela não emanava poder da forma como Ricardo fazia, com arrogância e intimidação, mas sim com uma autoridade tranquila que vinha de uma vida inteira de inteligência e convicção. Ela cumprimentou Arthur com um aceno de cabeça formal e olhou para Clara com uma curiosidade indisfarçada. Esta é minha sócia, Clara Ribeiro, apresentou Arthur. É um prazer, disse Helena, estendendo a mão para Clara. Arthur me disse que o senhor está em um novo ramo de negócios. Hospitalidade, creio eu. Havia um tom de teste em sua voz. Estamos reconstruindo um lugar com história, respondeu Clara com simplicidade e firmeza. Acreditamos que algumas coisas valem a pena ser salvas. A resposta pareceu agradar a Helena. Elas se sentaram, e por um momento o único som foi o tilintar suave da porcelana enquanto o chá era servido. Arthur foi direto ao ponto. Ele não usou jargões corporativos nem tentou florear a situação. Com uma clareza brutal, ele expôs o esquema de Ricardo Montenegro, detalhando a criação do fundo de investimento fantasma, a aquisição estratégica da dívida e a cláusula gatilho que estava prestes a ser acionada. Ele abriu seu laptop e, em vez de mostrar gráficos de projeção, ele mostrou as provas, os registros de incorporação, os extratos de transferência, a trilha de dinheiro que levava diretamente a Ricardo. Helena ouvia em silêncio absoluto, o rosto impassível, mas seus olhos azuis nunca deixavam os de Arthur. Ela não o interrompeu uma única vez. Quando ele terminou, ela permaneceu quieta por quase 1 minuto, o olhar fixo nos documentos na tela. Eu sabia que ele estava fazendo algo, disse ela finalmente, a voz baixa, mas vibrando com uma fúria contida. Meus advogados sentiram o cheiro de peixe podre, mas não conseguiram encontrar a origem. A rede dele é muito bem tecida. Ela ergueu os olhos para Arthur. A pergunta, Sr. Vance, continua sendo a mesma. Por quê? Por que me entregar a cabeça do seu antigo parceiro de caça em uma bandeja de prata? Arthur respirou fundo. Era o momento da verdade. Porque pela primeira vez na minha vida, doutora Neves, eu estou construindo algo que não quero ver destruído. Ricardo ameaçou a mim, a Clara e o nosso projeto. Ele me forçou a escolher um lado, e eu escolhi o lado das pessoas que, como a senhora, acreditam em salvar as coisas que valem a pena. Ele olhou para Clara, e a sinceridade em seu olhar era inegável. Eu não estou fazendo isso para ser um herói. Estou fazendo isso porque não me restou outra escolha, e porque é a coisa certa a fazer. Um conceito com o qual, admito, só me familiarizei recentemente. Helena Neves estudou o rosto dele por um longo tempo. Então, seu olhar se voltou para Clara, que simplesmente sustentou o olhar, sem dizer uma palavra. A decisão foi tomada naquele silêncio. Envie tudo o que você tem para o meu e-mail criptografado,
disse Helena, levantando-se. Meu conselho se reunirá em uma sessão de emergência amanhã. Com estas provas podemos não apenas invalidar a dívida como fraudulenta, mas também acionar as autoridades por manipulação de mercado. Ricardo não saberá o que o atingiu. Ela fez uma pausa na saída. O senhor pode ter sido um homem terrível, Sr. Vance, mas hoje o senhor foi um aliado valioso. Espero que encontre a paz que procura em seu refúgio nas montanhas. E com isso, ela se foi. O alívio na pequena sala era palpável. Eles haviam conseguido. A bomba estava armada e o pavio aceso. Eles voltaram para a pousada no dia seguinte, sentindo que um peso enorme havia sido tirado de seus ombros. A reconstrução continuava, e a vida parecia estar voltando ao seu ritmo tranquilo. Mas a paz durou exatamente 48 horas. O telefone de Arthur tocou em uma noite sem estrelas. O número era bloqueado. Ele atendeu, o coração subitamente pesado no peito. Arthur, Arthur, Arthur. A voz de Ricardo Montenegro soou, suave como seda e letal como veneno. Eu subestimei você. Achar que uma cientista velha e um pouco de ar puro da montanha poderiam transformar um lobo em um cordeiro foi um erro de cálculo da minha parte. Acabou, Ricardo, disse Arthur, a voz firme, enquanto gesticulava para que Clara, que estava na cozinha, permanecesse em silêncio. Helena Neves tem tudo. A essa hora, os federais provavelmente já estão batendo na sua porta. Ricardo riu, uma risada genuinamente divertida. Oh, Arthur, você sempre foi bom em táticas, mas péssimo em estratégia. Você acha que esta luta é sobre a Meditech? Isso nunca foi sobre a empresa. Era sobre lealdade. Era sobre o nosso mundo. E você o traiu. A voz dele perdeu a jovialidade e tornou-se gélida. Você pode ter ganhado esta batalha, mas se esqueceu da regra mais importante que eu te ensinei. Sempre tenha uma apólice de seguro. Um arrepio percorreu a espinha de Arthur. O que você fez? Eu não fiz nada, ainda. Mas veja, enquanto você estava ocupado brincando de carpinteiro e salvando damas em perigo, eu fiz o meu dever de casa. Clara Ribeiro, órfã de mãe, pai internado na Clínica Serenidade, na cidade vizinha. Um homem frágil, com um histórico de problemas cardíacos, não é? Um susto, um estresse súbito, seria uma tragédia. O sangue de Arthur gelou. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Isso não era mais sobre negócios. Era sobre pura e sádica crueldade. Se você tocar em um fio de cabelo dele, Ricardo, eu juro que... Você não vai fazer nada, interrompeu Ricardo, a voz agora um sussurro mortal. Você vai desfazer o que fez. Vai emitir um comunicado público dizendo que as informações que você forneceu a Helena Neves eram falsas, um erro, produto de uma vingança pessoal. Você vai assumir toda a culpa e vai desaparecer, para sempre. Ou o pai da sua namorada pagará o preço pela sua teimosia. Você tem 24 horas para decidir, Arthur. Tic-tac. A linha ficou muda. Arthur ficou parado, o telefone em sua mão, o corpo tremendo de uma fúria tão intensa que o deixou enjoado. Ele olhou para Clara, que se aproximava, o rosto pálido de preocupação ao ver a expressão dele. Ele havia pensado que a luta era no campo de batalha corporativo, um jogo de xadrez em que ele e Ricardo moviam peças impessoais. Mas Ricardo havia acabado de derrubar o tabuleiro e colocar uma arma na cabeça do que ele mais amava. Todo o progresso, toda a esperança, tudo se desfez naquele instante. Ele estava de volta ao ponto de partida, mas a aposta era infinitamente maior. Salvar a si mesmo e a mulher que amava exigiria que ele se tornasse o monstro que estava tentando deixar para trás, ou exigiria um sacrifício que ele nunca imaginou ter que fazer. A pousada, o refúgio que eles estavam construindo, de repente parecia a armadilha mais perigosa do mundo. E o tempo estava se esgotando. O silêncio que se seguiu à chamada de Ricardo era mais ensurdecedor do que qualquer grito. A ameaça não era apenas uma possibilidade, era uma sentença. Arthur sentia o gosto metálico do medo na boca, um medo que ele não experimentava desde que era um jovem insignificante tentando sobreviver em um mundo de gigantes. Mas este medo era diferente, mais profundo, porque não era por si mesmo. Ele olhou para Clara, cujo rosto estava lívido. Ela não precisou ouvir as palavras de Ricardo para entender a natureza da ameaça. A expressão no rosto de Arthur dizia tudo. Meu pai, ela sussurrou, a mão cobrindo a boca. O primeiro instinto de Arthur foi ceder. A vida de um homem inocente contra a sua própria reputação e o sucesso de uma negociação, não havia escolha. Ele se sacrificaria. Pegou o telefone para ligar para seu advogado, para começar a redigir a retratação pública que Ricardo exigira. O que você está fazendo?
A voz de Clara o interrompeu afiada como uma faca. Ela cruzou a sala e pegou o telefone da mão dele. Estou acabando com isso, Clara. Vou dar a ele o que ele quer, disse Arthur, a voz rouca de desespero. A vida do seu pai não é negociável. Não, disse ela, os olhos cor-de-mel brilhando com uma fúria desafiadora. Você não vai. No momento em que você ceder, você se torna refém dele para sempre. Ele terá poder sobre nós, sobre meu pai, por quanto tempo ele quiser. Não se negocia com monstros, Arthur. Nós os derrotamos. Como? Ele explodiu, a frustração e o medo transbordando. Ele não está jogando xadrez. Ele está segurando um revólver. Não há um movimento inteligente a ser feito aqui. Então nós mudamos o jogo, insistiu ela. A fé inabalável dele é a única coisa que o mantinha de pé. Você me disse que o ensinou a lutar. Pense, qual é a única coisa que importa para um homem como ele mais do que dinheiro? Arthur parou. A pergunta de Clara cortou a névoa de pânico. Ele pensou em Ricardo, em sua obsessão por ternos caros, por clubes exclusivos, por ser visto com as pessoas certas. Não era o dinheiro. O dinheiro era apenas uma ferramenta. Era o status, o poder, a percepção de ser intocável, de pertencer a uma elite que estava acima das regras. E foi então que a semente de um plano final, desesperado e brilhante, começou a brotar em sua mente. Um plano que não envolvia a polícia, nem advogados, nem a imprensa. Envolvia atacar Ricardo não em seus bens, mas em sua alma. Eu preciso fazer uma ligação, disse Arthur, a voz agora calma e perigosamente focada. E você? Preciso que confie em mim, totalmente. Enquanto Arthur se trancava no escritório, Clara fez sua própria parte. Ela ligou para a clínica onde seu pai estava internado, falou com a enfermeira-chefe, uma mulher com quem tinha uma relação de confiança. Sem entrar em detalhes, ela explicou que havia uma disputa familiar e que, pelas próximas 48 horas, ninguém, absolutamente ninguém, deveria ter acesso ao seu pai ou a informações sobre ele, a não ser ela mesma. A enfermeira, sentindo a urgência em sua voz, concordou. Era uma barreira frágil, mas lhes daria tempo. A ligação de Arthur foi para um número que ele não discava há quase uma década. Pertencia a Otávio Lacerda, o patriarca de uma das famílias mais antigas e respeitadas do Brasil. Um homem cujo poder não vinha de aquisições hostis, mas de gerações de influência, cultura e uma reputação impecável. Ricardo Montenegro, com seu dinheiro novo e sua brutalidade, cobiçava a aprovação de homens como Otávio mais do que qualquer coisa. Para Ricardo, ser aceito no círculo de Otávio seria a validação final de sua ascensão. Arthur sabia que Ricardo estava cortejando Otávio para uma parceria em um grande projeto imobiliário, um projeto de legado. Otávio, disse Arthur quando o homem atendeu. É Arthur Vance. Eu sei que faz muito tempo. Houve uma pausa. Arthur, uma voz do túmulo. Ouvi dizer que você havia se retirado para o campo para plantar batatas. A voz de Otávio era grave e culta. Algo assim, disse Arthur. Estou ligando sobre Ricardo Montenegro. Sei que vocês dois estão em negociações. Preciso de 5 minutos do seu tempo para lhe contar com que tipo de homem você está realmente pensando em se associar. Não por telefone, pessoalmente. A reunião aconteceu na manhã seguinte, na biblioteca particular de Otávio Lacerda, um santuário de livros raros e silêncio. Arthur não levou documentos financeiros. Ele simplesmente contou a história da MedTech, da ameaça a Helena Neves e, finalmente, da ameaça cruel e covarde contra o pai de Clara. Ele não pediu a Otávio que fizesse nada. Ele apenas expôs os fatos, terminando com uma frase simples. Eu pensei que você deveria saber com quem está colocando o nome da sua família ao lado. Otávio ouviu sem uma única interrupção. Quando Arthur terminou, ele se levantou e caminhou até a janela. Eu sempre acreditei que o caráter de um homem é revelado não pela forma como ele trata seus iguais, mas pela forma como ele trata aqueles que ele percebe como mais fracos, disse o velho. Obrigado por sua honestidade, Arthur. Parece que sua aposentadoria lhe fez bem. 24 horas depois, exatamente quando o prazo de Ricardo estava para expirar, o telefone de Arthur tocou. Era Ricardo. Sua hora acabou, Arthur. Espero que tenha tomado a decisão sensata. A voz dele estava cheia de um triunfo presunçoso. Eu tomei, disse Arthur calmamente. Ele estava na varanda da pousada, com Clara ao seu lado, a mão dela segurando a sua com força. Eu não vou emitir nenhuma retratação, e você não vai tocar em ninguém. A risada de Ricardo foi curta e incrédula. Você está cometendo um erro fatal. Não, Ricardo. Você é quem cometeu.
interrompeu Arthur. Você achou que a luta era aqui embaixo, na lama, onde você é o rei, mas eu a levei para cima. A essa altura você já deve ter recebido uma ligação de Otávio Lacerda. A parceria de vocês está desfeita. Mas é mais do que isso, não é? Ele vai se certificar de que todos em seu círculo, todos os homens cuja aprovação você anseia, saibam que você não é um jogador. Você é apenas um bandido, um homem que ameaça doentes em leitos de hospital. Você não será mais temido, Ricardo. Você será desprezado, patético. Seu dinheiro não pode comprar o que você acabou de perder. O silêncio do outro lado da linha foi a mais doce das vitórias. Arthur podia imaginar o rosto de Ricardo, a cor sumindo, a arrogância se transformando em pânico. Ele não havia sido derrotado pela lei ou pela força, mas pela vergonha. Sua reputação, a coisa que ele mais valorizava, havia sido desintegrada. Você... sussurrou Ricardo, a voz estrangulada de fúria. A linha ficou muda. Eles sabiam que tinha acabado. Ricardo era um predador, e predadores não perdem tempo com presas que revidam de forma tão devastadora. Ele desapareceria para encontrar alvos mais fáceis, longe do mundo que o havia acabado de rejeitar. Naquela noite, na varanda da pousada, sob um céu incrivelmente estrelado, Arthur e Clara se abraçaram. Não foi um abraço de paixão, mas de profundo alívio e pertencimento. A crise os havia forjado em algo inquebrável. Eu te amo, sussurrou Arthur contra o cabelo dela, as palavras que ele nunca pensou que diria a ninguém, saindo com a facilidade da própria respiração. Eu também te amo, respondeu Clara, olhando para ele, os olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Bem-vindo ao lar. 6 meses depois, a pousada Vale Sereno abriu suas portas. Não era um hotel de luxo, mas um refúgio de paz e autenticidade. Os chalés foram restaurados com a madeira local. A comida servida no restaurante vinha da horta orgânica de Clara, e o som mais alto era o da cachoeira na floresta. Foi um sucesso instantâneo, atraindo pessoas que, como Arthur, estavam em busca de algo real em um mundo artificial. O pai de Clara, totalmente recuperado, morava em um dos chalés, adaptado para suas necessidades. Ele passava as tardes na varanda principal, contando histórias sobre a construção da pousada para os hóspedes, os olhos brilhando de orgulho de sua filha. Arthur encontrou seu lugar. Ele não gerenciava as finanças de um escritório distante. Ele estava lá, consertando uma cerca, carregando caixas, conversando com os hóspedes. Ele havia trocado a emoção de fechar um negócio de $1 bilhão pela satisfação tranquila de ver o sorriso no rosto de um hóspede que havia provado o pão caseiro de Clara. Ele havia descoberto que o verdadeiro poder não estava em controlar um império, mas em construir um lar. Em uma tarde de primavera, enquanto observavam o pôr do sol pintar as montanhas de ouro e rosa, Clara encostou a cabeça no ombro de Arthur. Você se arrepende? Ela perguntou suavemente. De ter desistido de tudo aquilo? Arthur olhou para a pousada, para a fumaça subindo da chaminé, para o rosto da mulher que amava. Ele pensou no homem que era, um rei solitário em um castelo de vidro, e no homem que havia se tornado. Cada acordo hostil que fechei, cada concorrente que esmaguei, disse ele, a voz cheia de uma clareza serena. Tudo isso só me tornou pobre. Eu só comecei a ficar rico no dia em que comprei este lugar por R$150 mil.